Bem-vindo ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar alguns versículos do capítulo 13 do livro de Tobias. Esse livro do Antigo Testamento, não muito conhecido, porém muito significativo. O salmo responsorial de hoje, os versículos extraídos do livro de Tobias, começa com uma expressão que certamente nos causa estranheza. Porque vós castigais e salvais. Não só estranheza, como também dificuldade de permanecer diante do livro. Já que para nós cristãos, muitas vezes é difícil reconhecer a imagem do Deus de Jesus Cristo por trás dessas expressões tão fortes do Antigo Testamento, como, por exemplo, a de Deus reconhecido como aquele que castiga. Ora, para isso, ou melhor, para superar essa estranheza e essa dificuldade, é preciso que prestemos muita atenção no que o texto de fato quer nos dizer. Vou pedir, por isso, uma certa paciência de vocês, porque vou gastar um pouquinho mais de tempo do que normalmente nós gastamos na preparação desses vídeos. Durante toda esta semana, a primeira leitura da liturgia foi extraída do livro de Tobias. Como já disse, um livro significativo. O livro se estrutura basicamente em torno a 3 desgraças. A primeira, Tobit se torna pobre. A segunda, Tobit se torna cego. A terceira, Sara, um outro personagem importante, vive uma situação tremendamente difícil, porque se casa, mas os seus maridos logo em seguida morrem. Ora, essas desgraças nos soam ainda mais estranhas quando vamos olhar o contexto no livro no qual elas aparecem. Por exemplo, a situação de pobreza a qual Tobias é submetido ou a cegueira que ele acaba sofrendo são precedidas de ações desenvolvidas por Tobit, boas, positivas. De fato, esse personagem, ele é um personagem piedoso, fiel ao Deus de Israel. Ele não é apóstata, ou seja, não renuncia, não nega a sua fé. E, além de tudo, praticava o bem, a caridade. De fato, ele alimenta os famintos, ele sepulta os defuntos, veste os nus e dá esmola. 4 ações boas que certamente deve ter trazido à memória de vocês o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 a 46, no qual Cristo usa essas ações e outras como critério de julgamento. Desse texto de Mateus, a Igreja extraiu o que nós chamamos de as obras de misericórdia. Mas o Evangelho de Mateus se inspira no livro de Tobias para desenvolver essa lista das obras de misericórdia e outros textos vários do Antigo Testamento. Ora, como é possível, portanto, que um homem piedoso, um homem fiel e um homem bondoso passe por situações de tanta desgraça? Se nós olharmos um pouco mais a fundo o texto, o personagem de Tobit é desenvolvido numa perspectiva de solidariedade para com o povo de Israel. Tobit se encontra em Nínive, para onde foi deportado com a nação. Deportação que, segundo o primeiro capítulo do livro, se deu devido à idolatria que Israel viveu, fazendo cair sobre si uma maldição. Maldição que se traduz na deportação. Tobit, portanto, é forçado a viver num país estrangeiro, distante da sua própria terra. Mas não obstante essa distância, essa dificuldade, ele se mantém fiel. Diferente do conjunto da nação que foi idólatra, ele se mantém fiel. O próprio livro diz no início que ele ia com constância a Jerusalém, ou seja, tinha a sua vida totalmente direcionada para Deus. Então, como é possível que ele sofra essas desgraças?
Ora, o livro é desenvolvido numa perspectiva didática. Aquilo que acontece com o personagem é descrito com a intenção de ajudar o inteiro povo a rever a sua própria vida, sobretudo a partir da sua fé, reconectando-se com Deus, o Deus verdadeiro. Sempre nessa perspectiva didática, o livro tem algo a ensinar a todos nós. Esta dimensão da solidariedade, ela é expressa em vários pontos do livro. Quero aqui puxar um ponto, do capítulo 2, versículo 9, no qual Tobit cita o profeta Amós. Vossas festas se converterão em luto e todos os vossos cantos em lamentações. O texto do profeta Amós é uma palavra de acusação muito forte direcionada a Israel, sobretudo por causa das suas práticas de vida em desacordo com a proposta de Deus. É uma profecia, portanto, que carrega uma ameaça que acabou se concretizando na história. Ao retomar o texto do profeta Amós, o autor do livro conecta a figura de Tobit e a sua história com a história do povo. Essa conexão não se dá, obviamente, somente na desgraça, no castigo, mas essa conexão que passa também pelo castigo tem um objetivo ainda maior. E é esse objetivo que nós queremos alcançar na reflexão do Salmo de hoje. Retomemos a frase inicial com a qual abri esse vídeo, porque vós castigais e salvais. É a primeira frase que se encontra já no versículo 2, o primeiro versículo do Salmo responsorial que a missa nos propõe hoje. Repito, uma frase que nos causa estranheza. Como é possível um Deus que salva e um Deus que castiga estarem juntos? Para melhor entendermos, vamos aprofundar quais as influências que estão por trás do texto e assim entrarmos na dinâmica do texto, de modo a acolher a sua mensagem. Uma mensagem que nos revela um rosto diferente de Deus. A frase seguinte a essa primeira que nos causa estranheza diz: fazeis descer aos abismos da terra e de lá nos trazeis novamente. Essa frase foi emprestada do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. É um dos versículos que compõe a oração, o hino que Ana, a mãe de Samuel, eleva a Deus depois que Deus respondeu à sua oração. Todos devem se lembrar, Ana era estéril, não tinha um filho, enquanto que a outra esposa do seu marido se gabava de ter muitos filhos e ela acabava sendo humilhada. Humilhada, ela rezou a Deus, pediu a Deus que o ajudasse nessa sua situação. Deus lhe concedeu o filho, Samuel. Diante da resposta de Deus, ela eleva esse hino, no qual diz: fazeis descer aos abismos da terra e de lá nos trazeis novamente. Uma frase que expressa a grandeza, a amplitude do poder de Deus, mas um poder grande que, sobretudo, vem em socorro do pequeno e do humilhado. A citação dessa oração de Ana já é um indício que o texto, embora fale de castigo, não quer nos fixar nessa imagem de um Deus ruim que nos assusta, mas quer nos conduzir à descoberta de um Deus misericordioso. Vamos olhar a segunda frase que segue a frase inicial: de vossa mão nada pode escapar. Esse texto foi emprestado, como a anterior do primeiro livro de Samuel, esse foi emprestado do livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. É o hino final do livro apresentado por Moisés. Muitas vezes, sobretudo depois do exílio na Babilônia, já a partir do século V, esse texto de Moisés, esse hino de Moisés, foi interpretado como uma profecia da queda de Jerusalém. Portanto, ele carrega ali a ideia de que Jerusalém passará por uma dificuldade, devido, obviamente, ao não respeito da lei
ao não respeito dos ensinamentos de Deus. Estranhamente, depois de nos ter falado, porque Deus castiga e salva, e ter recuperado esse texto do primeiro livro de Samuel e do livro do Deuteronômio, Tobit passa para afirmações positivas. Nos convida a compreender a ação de Deus, a celebrarmos a ação de Deus, a nos alegrarmos com a ação de Deus e a bendizer Deus. Como é possível isso? Ora, isso é possível porque todo aquele aspecto do castigo tem a função de nos colocar numa posição de vigilância, de atenção. É sempre possível nos desviarmos da estrada de Deus. E esses desvios, esses atalhos, por mais que possam nos parecer positivos e bons, são caminhos que levam para a morte. Então, toda a dimensão do castigo tem a função de nos manter numa posição de vigilância. Mas o texto busca, sobretudo, alimentar em nós a fé e a confiança no Deus misericordioso. Porque seja no texto de Ana, seja no texto de Moisés, no Deuteronômio, que é sim uma profecia contra Jerusalém, mas que se conclui com uma palavra de esperança, são textos que nos mostram, no final, a ação de Deus que vem a favor do seu povo e salva esse mesmo povo da situação de desgraça na qual se encontra. Se o castigo, portanto, é uma expressão para nos manter vigilantes, o objetivo do texto é nos levar para a descoberta sempre maior desse rosto misericordioso de Deus que nos salva e nos apoia. Tobit pode, portanto, depois de ter afirmado que Deus castiga e salva, chegar a uma expressão de louvor positiva porque experimentou na sua vida a ação misericordiosa de Deus que foi dispondo as condições para que ele superasse essas suas dificuldades. Por meio do filho Tobias, acompanhado, guiado pelo arcanjo Rafael. Sara também terá a sua dificuldade superada, se torna a esposa de Tobias, o novo marido que agora não é afetado pela morte imediata pós-matrimônio. Somente depois de ter vivido uma vida que foi sim afetada por desgraças, mas sobretudo resgatada pela ação salvadora de Deus, é que o salmista, no caso Tobit, pode elevar essa oração de louvor a Deus. Com isso, Tobit quer nos ensinar, como queria ensinar a Israel, que permanecer fiel ao Senhor, confiando na sua palavra, nos reaproxima de Deus e, portanto, nos coloca em condições de ir percebendo a ação de Deus que vai dispondo também na nossa vida aquilo que é necessário para a salvação. No conjunto da obra, podemos dizer que, apesar das desgraças, o objetivo do livro é, sobretudo, afirmar com clareza que a intenção de Deus na história, na minha história, na sua história, na história da nossa comunidade, da nossa igreja, é sempre uma intenção salvífica. Mas devemos ainda considerar que no capítulo 12, capítulo anterior ao Salmo responsorial de hoje, capítulo do qual foi extraída a primeira leitura de hoje, Rafael, antes de revelar que ele é um anjo do Senhor, ele faz uma exortação, ou seja, ele está para partir e deixa as últimas orientações para Tobit e para Tobias, que praticamente se resumem no bem dizer a Deus e praticar o bem, fazer o bem. Bendizer a Deus é um exercício de memória, como resposta ao capítulo 4, no qual Tobit ensina a Tobias que deve sempre se lembrar de Deus. Lembrar do quê?
lembrar das ações que Deus já realizou na sua história, porque isso confirma a confiança em Deus e faz com que Tobias e nós não nos desviemos do Deus verdadeiro. Segundo, o mesmo Tobit ensina ao filho praticar o bem como um ato de justiça, mas não uma justiça idealizada, uma justiça prática. Como exemplo, a esmola, um tema muito importante ao longo de todo o livro. Ora, porque Tobit nunca deixou de bendizer a Deus e nunca deixou de fazer o bem, Deus se colocou ao seu lado, representado na figura de Rafael, conduzindo o filho Tobias para que assim fosse possível superar todas as suas dificuldades. Como última palavra, manter-se fiel a Deus e merecedor da sua graça é o esforço de viver o amor a Deus conjuntamente com o amor ao próximo. Espero, com esse texto, ter-os ajudado um pouco, brevemente, porque não dá para me estender mais, a não ter medo dessas expressões que possam causar estranheza num primeiro momento, quando descrevem Deus como aquele que castiga, aquele que ameaça, aquele que amaldiçoa. Todo o texto que fala de Deus que castiga, ameaça ou amaldiçoa quer nos levar para além da ameaça. Se tivermos a coragem de continuar além do texto, com muita atenção, chegaremos no objetivo do texto, que é aquela de nos mostrar com mais clareza o rosto misericordioso de Deus. Mas o castigo que ficou lá atrás quer dizer o quê? Que a misericórdia de Deus não é uma brincadeira. É algo sério com o qual temos que nos comprometer. Sobretudo, no esforço diário de viver o amor a Deus na prática do amor com o próximo que encontramos na nossa vida.